Olá! Nesta aula, veremos mais uma parte sobre dúvidas frequentes acerca das sequências didáticas. Nesta aula, nós vamos abordar questões relacionadas à duração da sequência, à organização da turma, flexibilização das atividades, mudança de planos e avaliação. Vamos lá! Como estimar o tempo que dura a sequência? A resposta a essa pergunta não está relacionada exatamente a quantidade de tarefas que você, enquanto professor, vai propor, mas a complexidade dos conteúdos e dos objetivos que você tem em mente. Para saber a duração de uma sequência, você precisa levar em conta o que determinou que os alunos aprendam e quanto isso vai demorar. Cada ação pode exigir mais ou menos tempo de sala de aula. Repertoriar uma criança em um gênero, por exemplo, demanda mais horas do que uma sequência de fluência leitora. É importante também pensar em como essa sequência se encaixa na grade horária da escola e como se relaciona com as demais ações que estão sendo realizadas com as crianças. Se, por exemplo, você tem 2 aulas por semana, as propostas vão demorar mais do que se você tivesse 3 aulas por semana. Então, o importante é você organizar o tempo de modo que seja factível realizar todas as atividades previstas. Qual a melhor forma de organizar a turma? A gente não pode esquecer que no curso de cada sequência se incluem atividades coletivas, atividades grupais e atividades individuais. Cada uma dessas atividades funciona melhor para uma intenção específica, de acordo com o seu objetivo delimitado. Então, o professor propõe uma atividade no coletivo quando quer estabelecer modelos de comportamentos e procedimentos, por exemplo, grupais. Ao participar de um grupo e trocar com os colegas, a criança tem aprendizados que são úteis quando ela for trabalhar sozinha. A gente pensa que não, mas isso tem total relação. Já uma atividade em dupla, por exemplo, é interessante quando quiser que o aluno tenha uma interação mais focada, apresentando suas hipóteses, seus pontos de vista e confrontando-as com o outro. E esse momento é muito importante também para o aluno, o contraponto, a argumentação, a indagação. As propostas individuais, por sua vez, permitem à criança pôr em xeque os conhecimentos que já construiu. Essas organizações são critérios didáticos que precisam ser pensados com base nos objetivos de cada etapa e nas características da classe. Você não pode perder de vista os seus objetivos e as características que os seus alunos têm. Como flexibilizar essas atividades? É bem provável que você tenha na turma crianças com necessidades educacionais especiais. E esse é um ponto importantíssimo. Essas crianças não podem ficar de forma alguma de fora do planejamento. Então é importante que você antecipe quais ajustes você pode fazer, né, quais ajustes são necessários para que essas crianças participem de todas as propostas. Essas adaptações não podem ser vistas como um plano paralelo, em que o aluno é segregado ou excluído. Então, o cuidado tem que ser redobrado nessa questão. A lógica tem que ser o contrário: diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito à participação e ao convívio. O ideal é que a escola conte com um profissional de atendimento educacional especializado que ajude o professor nessa tarefa, orientando sobre como atuar em classe e complementando a prática na sala de recursos. A inclusão não é obrigação apenas dos professores, mas de Olá, toda a peço escola. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula.
Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Professores, mas de toda a escola. A gente não pode perder de vista isso, porque às vezes o professor se cobra tanto e ele não entende que ele está fazendo tudo que está dentro das possibilidades dele. Posso mudar os planos no meio do caminho? É possível mudar os planos depois que a gente define a sequência? Claro que pode. As sequências são planejadas com base em uma hipótese de trabalho. Quando chega a turma de verdade, é natural que alguns ajustes sejam necessários, assim como o seu plano de aula, que tem que ser flexível. Quem sabe precise retomar certos conteúdos que não ficaram claros no ano anterior, por exemplo, ou mudar a estratégia de uma etapa que não combina com o perfil da classe. É preciso tomar cuidado, no entanto, para não perder de vista os objetivos iniciais. O planejamento dá condições para o professor chegar preparado em sala de aula, e, se for o caso, abrir mão de uma atividade, postergar, antecipar, não há problema nenhum nisso. Só assim é possível alcançar os resultados concretos. E toda proposta didática implica riscos. Um deles é que a adote com rigidez, com certa ortodoxia. A flexibilidade é uma característica fundamental que deve existir sempre no trabalho didático. Então, da mesma forma que o plano de aula tem essa possibilidade de ser flexível, a sequência didática também, até porque ela envolve um plano, uma delimitação de objetivos, né, um caminho a ser seguido para que o processo de ensino-aprendizagem seja o mais produtivo possível. E como avaliar que a turma aprendeu? Essa avaliação pode ser feita de várias formas. A pergunta principal que o professor tem que responder nesse momento, né, o momento final da sequência, é se os alunos avançaram de um estado de menor para um de maior conhecimento sobre o que foi ensinado. Então, é você sempre observar como o meu aluno chegou aqui e como ele está saindo. E ao pensar nesse início e nesse fim, é importante também você observar o processo. Como é que meu aluno se saiu durante esse processo? Para isso, o que é importante? Registrar os progressos de cada estudante, observando como ele se sai nas atividades desde a sondagem inicial, que é um momento importantíssimo e que já é uma situação de aprendizagem, e eu diria até que de avaliação, até chegar na etapa final. E aí, ao analisar esses registros, fica muito mais fácil, né, muito mais interessante entender quais foram os avanços dos alunos. Aliado a isso, é importante que o professor pense em atividades avaliativas propriamente ditas, como provas, trabalhos, seja lá o que for. O instrumento de avaliação, o professor vai decidir o que for mais adequado para aquele contexto. Essas propostas precisam estar diretamente ligadas ao que o professor ensinou na sala de aula. Vale também retomar os objetivos propostos e preparar uma consigna na qual fiquem claros os saberes que estão sendo pedidos, exigidos, né, aos estudantes. Então, como você pode perceber, são vários detalhes importantes que, enquanto professores, nós precisamos estar atentos. São muitas dúvidas e nós vamos esclarecendo ao longo do tempo. Agora que nós já sanamos algumas dessas dúvidas, na próxima aula nós vamos ver um exemplo de sequência didática. Até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!